Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será o evolucionismo social. O evolucionismo social é uma concepção pseudocientífica, segundo a qual a humanidade evoluiu em um caminho linear e progressivo, do mais atrasado para o mais avançado. Essa concepção pseudocientífica levou especialistas do final do século XIX e início do século XX a desenvolverem o etnocentrismo, que ocorre quando a etnia analisa outra tomando seus padrões como base. Dessa forma, considera as demais culturas inferiores. No caso, os cientistas europeus passaram a analisar as diferentes sociedades a partir de seus valores, que foram construídos a partir de suas demandas históricas, mas que eles passaram a ver como superiores aos das outras sociedades. Isso justifica a ideologia dos colonizadores europeus ansiosos por explorar as riquezas de continentes como africano e asiático no processo chamado de neocolonialismo ou imperialismo. A base dessa concepção é a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Dessa forma surgiu o darwinismo social, que foi uma deturpação da obra de Darwin, usada para legitimar a invasão dos europeus aos continentes africano e asiático. Os autores que mais destacaram na defesa do evolucionismo social foram Lewis Henry Morgan, Edward Bernard Tylor, James George Frazer e Herbert Spencer. Lewis Henry Morgan. Segundo esse autor norte-americano, a evolução da humanidade ocorreu em 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. Para classificar cada um desses estágios, ele fez uso de um critério objetivo, observando o desenvolvimento dos seguintes elementos possíveis de serem contabilizados: subsistência, governo, linguagem, família, religião, arquitetura e propriedade. Selvageria. Teve início com o surgimento da espécie humana há aproximadamente 5 milhões de anos. Nessa época, a espécie vivia da caça, da pesca e da coleta de alimentos. A maior descoberta desse período foi o uso do fogo. A selvageria se encerra, de acordo com Morgan, quando o homem inventa o arco e flecha. Barbárie. Período onde o ser humano descobre a arte da cerâmica, realiza a domesticação de animais, o cultivo de plantas, desenvolve o sistema de irrigação, faz uso de tijolos e pedras nas construções. Também nessa época tem início a fundição do minério de ferro. Civilização. Tem início com a invenção do alfabeto fonético e da escrita e dura até os dias atuais. Morgan, portanto, seguiu um padrão que tem como objeto central de análise o desenvolvimento tecnológico. Edward Bernard Tylor. Em sua obra Cultura Primitiva, de 1871, ele defendia o desenvolvimento da espécie humana de forma linear, progressiva e uniforme. Segundo ele, a cultura ou civilização, entendida no seu sentido etnográfico mais amplo, é o conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, o costume e todas as demais capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Para ele, a religião também evoluiu partindo do animismo, depois politeísmo e por fim o monoteísmo. Animismo é uma cosmovisão de que os objetos não humanos, como animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos, possuem uma essência espiritual. O termo animismo é uma construção antropológica e não um termo utilizado pelas sociedades às quais se atribuem esse estágio. James George Frazer, em sua obra O Ramo de Ouro, afirma que o pensamento humano evoluiu de um estágio mágico para um estágio religioso e daí para o estágio científico atual. Apesar de os antropólogos refutarem essa tese, a sua distinção entre magia e religião é bastante aceita. Na magia, o homem tenta controlar o mundo através de técnicas ritualísticas, enquanto na religião ele requisita o auxílio de espíritos e divindades. Herbert Spencer, autor da frase "sobrevivência do mais apto", erradamente atribuída a Darwin. Spencer era um defensor do indivíduo e da não intervenção do Estado na educação, na economia e nos assuntos privados. Para ele, a natureza era a fonte da verdade, inclusive moral. Afirmava que existia a lei da persistência da força, pela qual a interação entre as coisas com objetos externos levaria à diversidade e à variedade. Isso enriqueceria o objeto. Essa sua tese o levaria a defender a sociedade industrial como o modelo mais evoluído de sociedade humana, pois partiu de um estágio coletivo, de menor variedade, para um estágio individualista, de maior variedade, de forma de trabalho e divisão de tarefas entre os seres humanos. Nessa sociedade, a competição seria algo benéfico, porque beneficiaria os mais aptos. Seguindo essa lógica, ele era um defensor das escolas particulares,
pois dizia que a escola pública despenderia recursos com os menos aptos.